formação, ouvido, o soldado Caldeiro, livro do trabalho da primeira região, lá na 11ª Vara da Capital, mestre doutor em Direito pela PUC de São Paulo, professor do Complexo de Ensino Renato Saraiva, que tratará conosco os direitos fundamentais das relações privadas. Bom dia a todos. Eu queria iniciar agradecendo o convite, doutora Margarete, Danilo, agradecer por ter essa oportunidade de não vir dar uma aula sobre direitos fundamentais e relações privadas, porque eu acho que é um tema que todos nós lidamos no nosso dia a dia. Então, eu vejo meu papel aqui hoje como um papel de instigar debates, de refletirmos o que está acontecendo na área trabalhista, o que aconteceu na área trabalhista, que possa afetar essa ideia da aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, né? Que eu acho que é o que eu posso fazer talvez de mais interessante, né? De refletir sobre as alterações da legislação trabalhista que mudam um pouco o paradigma clássico que estavam acostumados, talvez de uma intervenção quase que total e absoluta do poder público sobre uma relação privada, né? Porque, a meu ver, se eu pudesse resumir a reforma trabalhista para mim ela quis uma coisa: reduzir o grau de intervenção estatal numa relação privada. Para mim a reforma trabalhista teve esse mote, e teve esse mote por vários eixos, né, que a gente vai debater aqui ao longo da nossa palestra. Como que ela fez isso, né, algumas incongruências da forma que ela fez, né, há algumas coisas elogiáveis, outras nem tanto, né, mas já deixando bem claro, eu não vou entrar em embate ideológico se sou contra ou a favor, né? Não é esse o nosso papel aqui hoje, porque aqui estamos numa escola para estudarmos uma alteração legislativa. Então, não vou entrar no debate se foi igual, se não foi igual, se é de esquerda, se é de direita. Eu acho que a gente tem que ser um pouco mais pragmático nesse momento, né? Pelo menos é assim que eu tenho procurado estudar a reforma trabalhista, consciente de tudo que aconteceu, que está acontecendo no nosso país, mas de um ponto de vista científico, né, o que eu procuro fazer. Já peço perdão pelas minhas inconsistências e por não ter todas as respostas prontas e acabadas, porque eu acho que no momento que a gente vive é impossível a gente olhar para frente e dizer, olha, isso é assim, vai acontecer isso, está resolvido, o problema está equacionado, é impossível. Todos nós estamos aprendendo enquanto estamos trabalhando, né? Então a gente tem que ser muito consciente daquilo por que a gente está passando, né? É um momento de debate, um momento de construção, um momento que a gente precisa mais do que tudo de harmonia entre nós e não de afastamento por questões, né, ideológicas. A gente precisa conversar, a gente precisa dialogar, a gente precisa debater e construir o melhor possível para todos, né? Acho que é isso, esse é o nosso grande papel aqui ao debater um tema desse, né? Então, como é que eu pensei em fazer aqui a exposição, né? Fazer uma breve... Foi breve demais, né? Como é que passa aqui? Para a esquerda. Aqui. Foi. A gente pode pular. Uma breve lembrança do que é essa ideia de direitos fundamentais, de direitos humanos, para a área trabalhista, onde é que isso aparece, né? Só para a gente relembrar, gente, toda essa história, ela se afirma historicamente lá atrás, na época da Revolução Francesa, a gente conhece esse debate todo, onde a gente veio com a ideia de criarmos alguns freios ao poder público, né? É a ideia da afirmação dos direitos fundamentais clássicos, ou direitos humanos clássicos, os chamados direitos de primeira dimensão. O que a gente queria lá? Afastar o Estado, fazer um Estado liberal, né, onde o poder público tivesse o mínimo de intervenção possível. Essa ideia original, né, foi superada na época da afirmação histórica dos direitos fundamentais de segunda dimensão. É quando a gente percebe que existem alguns direitos onde o poder público não pode apenas se limitar a não intervir. Onde a gente percebeu que o poder público precisa fazer algo no sentido de promover esses direitos, os chamados direitos sociais, incluindo aí toda a temática trabalhista, como a gente conhece bem essa história.
Então, nessa época da afirmação histórica dos direitos fundamentais de segunda dimensão, dos direitos sociais, a gente já começa a pensar nos direitos fundamentais numa perspectiva não apenas de uma eficácia negativa, de respeitar esses direitos, mas de promoção, ou seja, de uma eficácia positiva, no sentido do poder público do Estado conseguir dar a cada cidadão o chamado mínimo existencial, aquele mínimo de direitos que vai garantir que você tenha a dignidade que todo ser humano merece. Tá? E, posteriormente, ao longo da nossa história, nós tivemos a terceira dimensão, para resumir bem, assim, bem rapidinho, que é a ideia da coletivização dos direitos, que eu não vou entrar no debate aqui na nossa exposição. Então, para a gente fazer a base do nosso debate, seria perceber isso. A gente começou na afirmação histórica dos direitos fundamentais, com a ideia de eficácia negativa, afastamento do Estado mínimo, o cidadão, né, nas relações privadas, podendo fazer tudo o que ele quisesse. Depois nós passamos por um segundo momento, em que o Estado tem que promover alguma coisa, tem que ter alguma ação para que o ser humano pudesse ter o chamado mínimo existencial. Muito bem, na área trabalhista, a gente sabe que essa segunda dimensão foi muito profícua, porque o que a gente percebeu ao longo da história na Revolução Industrial? Que se a gente deixasse dois seres humanos numa relação privada, sozinhos, sem nenhum tipo de regulamentação, a tendência, infelizmente, qual era? Que o mais forte conseguisse se sobrepor ao mais fraco. Então aí que a gente começa uma grande mudança nessa visão dos direitos fundamentais. Tá? Bom, quando a gente traz para as constituições essa ideia de concretizar os direitos fundamentais, eu coloquei aí um roteirozinho básico de onde a gente encontra esses valores sobre a área trabalhista na nossa Constituição. Né? Começa lá nos princípios, com o valor social do trabalho, profissionalização, liberdade, o próprio direito ao trabalho no artigo 6º, todo o rol do artigo 7º com direitos mínimos trabalhistas, enfim. Aqui eu vou passar rápido só para deixar um rol, para depois ficar disponibilizado ao PowerPoint, para a gente perceber que houve um movimento histórico de trazermos para as normas fundamentais esses valores que dizem respeito à nossa área, que é a área trabalhista, né? Consagrando assim a era dos direitos fundamentais. E aí, obviamente, quando a gente percebe que esses direitos humanos abstratos foram trazidos para as normas fundamentais como um direito em si, como direitos fundamentais, a gente tem que pensar na eficácia deles. E a nossa doutrina, vamos dizer assim, majoritária, separa a eficácia dos direitos fundamentais em dois campos, em dois planos, na dimensão objetiva e na dimensão subjetiva. Isso aqui é muito importante para o nosso dia a dia. A gente basicamente trabalha hoje em cima disso. Vejam só, na dimensão objetiva, o que a gente faz com os direitos fundamentais, aplicando todo o ordenamento jurídico? A gente faz a interpretação de tudo a partir desses valores consagrados dos direitos fundamentais. Só isso por si só é revolucionário. Porque você pega o texto de uma lei ordinária e você faz uma interpretação para adequar os valores constitucionais. E aí começa o problema. Porque esses valores consagrados nos direitos fundamentais normalmente têm uma fórmula muito abstrata, de baixa densidade normativa. Então eu tenho lá, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho. Aí sai uma lei que diz que pagamento das verbas rescisórias é em até 10 dias após o término do contrato, que a gente sabe que pode gerar, mas estava conversando aqui antes da palestra, o pagamento daqui a 100 dias. Eu tenho 90 dias de aviso prévio indenizado, mais 10 dias eu vou receber minhas verbas 100 dias depois e acesso ao seguro-desemprego 100 dias depois que eu recebo o aviso prévio. Então eu fico 3 meses passando fome e aí recebo as minhas verbas e a habilitação para o seguro-desemprego e FGTS. E aí a gente questiona, será que a melhor interpretação dessa lei, à luz dos direitos fundamentais, dos princípios, dos valores sociais, é realmente essa, fria, dura? Ou será que nós, como intérpretes, temos que entender que a fórmula legislativa não foi adequada e fazer uma interpretação conforme a Constituição
para garantir esses valores sociais, para garantir esses valores humanos, e entender que o legislador não disse exatamente o que ele queria dizer. Ele disse o que, a nosso ver? Que é dar o aviso prévio. Deu o aviso prévio, em 10 dias tem que acertar tudo. Será que é a melhor interpretação? Não é? E aí a gente vai ficar quantos anos debatendo isso? A gente vai ficar uns 10 anos debatendo isso, né? Até sair uma súmula, alguma coisa. Que vai ser difícil agora, sair uma súmula. Vamos ver se a gente vai ter um incidente de demandas repetitivas, que talvez aí seja mais rápido. Mas enfim, esse é o nosso papel, fazer essa interpretação. E aí que entra o grande problema dos limites do que a gente pode fazer, que é um dos eixos da reforma trabalhista, que é questionar o ativismo judicial, questionar até onde nós podemos ir, até onde realmente a gente tem esse poder de fazer uma interpretação à luz de valores, que são valores abertos, abstratos, e até onde a gente deveria ficar preso dentro da fórmula legislativa trazida pelo poder próprio. Porque a rigor, pelo texto da lei, no exemplo que eu citei, não há dúvida. A rigor não há dúvida. É 10 dias após o término do contrato. Então, realmente pode ser daqui a 100 dias. É isso que o legislador diz. Então, esse debate é um debate do momento que a gente vive. Aliás, todas as escolas que eu tenho ido, eu tenho sugerido. A gente tem que debater ativismo judicial. A gente tem que debater muita hermenêutica agora, muita interpretação, até onde a gente pode ir, a gente não pode. Por quê? Porque, ao mesmo tempo, a reforma trabalhista, a gente também vai ver isso, dá a entender que nós não temos mais grandes margens de interpretação, né? Porque os tribunais não podem criar nenhum direito não previsto em lei, né? Nenhum direito, não podem restringir direitos previstos em lei, nem criar nenhuma obrigação também não prevista em lei. Está lá na reforma. Então a impressão que deu é que o legislador quis segurar a gente. Ó, não fica inventando não. Não tem que ficar interpretando assim não. Porque a rigor, nós legisladores decidimos. E a opção foi, é até daqui a 100 dias mesmo não pagar. Foi isso que a gente quis. Está lá no texto, pela literalidade é isso. Então é um debate muito profundo que a gente tem que fazer. Limites para onde a gente pode ir, até onde a gente pode atuar. Então a interpretação já é uma das coisas mais poderosas que a gente faz a partir dessa teoria que a gente adota como majoritária, de dimensão objetiva da eficácia dos direitos fundamentais. Vamos interpretar tudo à luz desses valores que nós consagramos na Constituição. Além disso, a gente faz o controle de constitucionalidade, que é outro poder gigantesco que o magistrado tem no Brasil. Em várias ordens jurídicas, não existe o controle difuso como aqui no Brasil. Muita gente não compreende. Como assim? Qualquer juiz pode deixar de aplicar uma lei dizendo que é inconstitucional? Não. Tem ordens jurídicas que, se o juiz entender que é inconstitucional, ele tem que suspender o processo, mandar para a corte aí sim deliberar, e ele fica vinculado àquela decisão. Não é todo juiz que pode declarar a inconstitucionalidade. Aqui no Brasil não, desse sistema. Cada um de nós pode, ao fazer a interpretação, acabar chegando à conclusão de que aquela lei não está de acordo com o texto constitucional. E simplesmente a gente deixa de aplicar uma lei. Olha como isso é sério, gente, e tem que ser feito de forma responsável. A gente não pode, e aí eu vou fazer uma crítica a todos nós e a mim também, a gente não pode, por motivos ideológicos, deixar de aplicar uma lei. Não pode. A meu ver, como estudante do direito, isso é uma agressão a tudo que eu sempre estudei. Eu posso ser contra ideologicamente uma lei, ok, mas se ela for constitucional, não posso deixar, não posso me furtar a aplicar como juiz, como magistrado. Logo assim que saiu a reforma, quem tem essa vida de palestra e tal, está sendo muito requisitado na reforma trabalhista. Então, assim, logo assim que saiu a reforma, veio várias palestras. E em todos os lugares. E sempre tem quem te questione a respeito de ser uma lei por um governo golpista, etc. O senhor, como juiz, vai fazer isso? Eu falo, olha, eu posso te responder como professor ou como cidadão do
que eu acho e posso responder como juiz. Eu fui convidado como juiz. Como juiz, eu não posso deixar de aplicar uma lei só porque ideologicamente eu possa não concordar com ela. Não posso. Eu acho que é uma questão de estrutura de poder, de Estado democrático de direito. Então, isso é um ponto muito importante para nós. Não que não existem inconstitucionalidades, acho que existem algumas sim. Um ou outro ponto, para mim, ali, tem muitas dúvidas sobre constitucionalidade de um ou outro ponto. Mas a lei inteira, eu acho que, minha opinião pessoal, não dá para a gente simplesmente afastar a lei completamente por ser inconstitucional. Nem por argumentos políticos, de ser um governo que fez um golpe, porque se for esse o argumento, a gente não pode aplicar nenhuma lei desde que o Temer entrou. Aí tem que ser todas as leis não serão aplicadas. Orçamento, tudo, não vai ser só reforma trabalhista, concordo? Porque senão a gente fica incoerente com o nosso argumento. Então acho que assim, a gente tem que segurar um pouco a paixão e ser um pouquinho mais científico no sentido de analisar pontualmente o que é constitucional, o que não é, que é o nosso papel. O nosso papel é esse, mas de forma ponderada, razoável. E fazendo um exercício que eu aprendi no mestrado, na aula de filosofia do direito. E é muito interessante que o nosso professor instigava a gente assim, jogava um assunto, um problema, e aí na mesma hora você dá a solução. E ele perguntava por quê? E aí ele fez a gente perceber o seguinte, que muitas vezes a gente decide, depois busca um fundamento para justificar. E o certo é o contrário. O certo é você partir dos valores constitucionais, vir interpretando e você chega a uma conclusão. E não concluir e buscar uma justificativa para aquilo que você quer decidir. Senão a gente tem o perigo de ficar voluntarista, de ficar arbitrário. Vejam como o Supremo está mexendo com as nossas estruturas sobre a questão da terceirização. Cada acordo que sai do Supremo sobre terceirização, eu faço esse exame de consciência. Gente, quantos anos eu estou condenando todos os tomadores por terceirização ilícita? E aí o Supremo coloca uns argumentos assim que mexem. Barroso, naquela liminar, na cautelar da ADC 48, sobre os motoristas autônomos, ele deu uma pincelada lá sobre a atividade fim e atividade meio, e ele dá assim um recado claro para nós. Olha, vínculo de emprego não é a única forma das pessoas trabalharem. Terceirizar a atividade fim não é inconstitucional, porque a gente não tem só o valor social do trabalho consagrado na Constituição, a gente também tem a livre iniciativa. Então não é por si só ilícito que uma empresa se organize da forma que ela bem entender. Claro, sempre vai ter limites, mas o recado foi muito evidente ali. A concepção que a gente fez de terceirização durante décadas, sem lei, só com jurisprudência, pode ter sido uma concepção equivocada, mas eu prefiro não ser tão carrasco conosco. Acho que foi o possível para a época. Para mim, a súmula 331 foi uma bela transição entre a súmula 256 e a legislação atual, que liberou tudo. Acho que foi muito importante a gente passar algumas décadas depurando esse fenômeno, para a gente chegar num ponto de maturidade de que hoje a terceirização está totalmente aberta. Então, acho que a gente mandou bem, acho que a gente fez bem com a súmula 331, não acho que foi ruim. Mas é claro que chega um momento que as coisas mudam. E essa é uma dificuldade enorme. Assim. Nós, como Poder Judiciário, a gente tem uma tendência a ser conservador e achar que está sempre certo. Essa é uma tendência nossa. Faz parte do perfil de quem julga. A gente acha que a gente tem razão. E aí, quando outra instância diz que, olha, não é bem assim, não é isso que eles estavam fazendo, isso mexe com a nossa estrutura interna, psicológica. A gente tem outra sugestão também, fazer terapia de grupo. É uma bela sugestão para essa escola, porque isso está mexendo com a nossa psique. Como assim? Para mim, era uma coisa assim tão certa que terceirizar a atividade fim era um mal para a humanidade, e agora liberou. Como é que fica a minha identidade como julgador? Eu vou ter que julgar assim? Perceberam como tem um quê também de a gente aceitar a mudança das coisas? E aí é óbvio, né, gente? Ninguém aqui, todos nós estamos vivenciando
a era digital, né? E acho que todos nós temos claramente a percepção de que o mundo que a gente vive, em boa parte, é muito diferente do mundo que a gente tentou construir e que foi um mundo idealizado lá na época da nossa legislação trabalhista. Então a gente tem que aceitar as mudanças, né? Eu sou daqueles que acham que é melhor a gente aceitar as mudanças e dialogar para tentar mudar para o melhor possível, do que negar as mudanças e ser atropelado no processo, que é o que eu acho que aconteceu. A gente sempre tentou negar as mudanças, né? Segurar o máximo possível, até que no fundo a gente não suportou mais. E aí fomos atropelados no processo. É assim que eu vejo como as coisas aconteceram, né? Acho que a gente poderia ter sido mais partícipes desse processo, mas tudo bem. Aí é outra questão. Então, o controle de constitucionalidade, né? Não vou nem falar do controle de convencionalidade, que a gente... eu sou juiz há 20 anos, nunca tinha ouvido falar disso entre nós, né? De repente surge o controle de convencionalidade, que é uma grande saída, né, para resolver todos os males da legislação precarizante. Não que não exista, existe, eu dou aula sobre isso, há anos eu falo também sobre isso. Acho que a gente pode usar sim as convenções da OIT, mas não como a solução mágica para a gente impedir qualquer mudança de legislação trabalhista. Até porque o debate sobre as convenções é também muito profundo, né? Boa parte das convenções, lá nos preâmbulos, fala assim, olha, essa convenção vai ser aplicada desde que não exista norma coletiva nacional, legislação nacional. Nem todas as convenções coletivas são para aplicação imediata, não. Muitas delas remetem à negociação coletiva. Então o debate aí também é bastante profundo, mas não faz parte aqui do nosso tema. E na dimensão objetiva, os direitos fundamentais ainda pautam a conduta do poder público. Isso ninguém nunca teve dúvida, porque os direitos fundamentais surgiram para isso, para dar um freio ao poder público. E com o passar do tempo, percebemos que ele também tem que pautar a conduta dos particulares. Em que sentidos? No sentido deles também respeitarem os direitos fundamentais e no sentido deles promoverem esses direitos ao máximo possível. Isso no contexto da relação de emprego, que é uma relação privada, é muito importante. Quando você analisa as escolhas que o empregador faz. Tem um caso clássico no TST de muitos anos atrás. O relator foi um juiz convocado, um desembargador convocado do Paraná, Altino, muito antigo. Mas que eu sempre cito assim como talvez o primeiro que usou essas ideias assim de uma forma mais contundente. Era uma situação de um empregado portador de HIV e que foi dispensado. Na instrução ficou demonstrado que ele não tinha estabilidade nenhuma, que ele não foi discriminado, mas o argumento não era nenhum desses dois. O argumento foi questionar, no momento em que a empresa precisava reduzir os quadros, a escolha por um empregado doente. Por que esse foi dispensado e não outros foram dispensados? Olha como isso entra numa esfera até perigosa, né? De intervenção pública numa escolha privada. Mas fez esse debate e o acórdão acabou decidindo, olha, se a gente pensar no direito à saúde, na função social da empresa, etc, 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 nada justifica a escolha prioritária de uma pessoa doente. Uma empresa que tinha, sei lá, uma empresa grande, 20 mil empregados, precisa mandar embora 50, vai mandar embora os doentes, vai aproveitar o momento para tirar todos os problemáticos, não é condizente com a conduta que a gente espera do empregador numa relação privada de respeito e promoção a direitos fundamentais. Agora, obviamente, para a gente dar uma decisão dessas, a gente tem que fazer a melhor fundamentação das nossas vidas, né? Porque é através da fundamentação que a gente vai se legitimar como poder. O jurisdicionado tem que ler a nossa fundamentação e se convencer que o exercício do poder foi legítimo. A gente não foi eleito, nós não temos a legitimidade prévia do voto. A gente se legitima a cada decisão e a cada fundamentação. Então é possível fazer isso? É. Eu tenho o maior orgulho de dizer que eu acho que foi uma das primeiras decisões sobre manutenção de plano de saúde para quem estava com contrato suspenso em auxílio-doença. Foi um dos primeiros no Brasil a dar uma decisão dessas, utilizando o direito à saúde, como
empregador, função social da empresa. Hoje tem súmula, né? Quando tem auxílio doença acidentária, já tem súmula. Mas na época não tinha. Era uma senhora que trabalhou 23 anos, ficou doente, auxílio doença, suspendeu o contrato, aí o empregador corta o plano de saúde. Ela estava com câncer já em metástase. Aí na audiência eu falei, olha só, né? O que adianta eu ficar 23 anos com o plano de saúde, se quando eu fico doente corta, né? Qual é a lógica disso? Aí o preposto falou, excelência, nenhum de nós concorda com isso não. Mas a empresa é multinacional, é aquela coisa preto no branco, veio a ordem lá de cima, a gente teve que cortar. Aí não seja por isso. Tem na hora liminar, ninguém recorreu da liminar. Dei a minha sentença, ninguém recorreu da sentença. Acho que eles queriam que alguém dissesse, olha, religue o plano. Eu faço esse papel, não tem problema. Porque aí com a minha decisão eles vão lá e falam, olha, o juiz mandou, eles também não gostam de contrariar a ordem judicial. O multinacional tem uma cultura um pouco diferente. Então o juiz mandou, ok, religa. Eu me lembro até hoje, na época. O custo era R$70 por mês. Hoje devia ser, sei lá, R$300, vamos dizer assim. A empresa multimilionária. Então, assim, é nesse tipo de coisa que a gente vai se legitimando como poder, né? Agora, tudo muito bem fundamentado. Tá? E na dimensão subjetiva, além da eficácia negativa clara que todos os direitos fundamentais têm, mesmo os direitos sociais também têm eficácia negativa. Na verdade, o que muda no campo da eficácia é a preponderância. As liberdades clássicas, direito à vida, direito à propriedade, a eficácia negativa ela é preponderante. É a ideia de que, olha, simplesmente não viole a minha vida, não viole a minha propriedade. Nos direitos sociais, a eficácia positiva é preponderante no sentido do poder público conceder algo, mas eles também têm eficácia negativa. Quando eu tenho o direito à saúde, eu quero que o poder público promova a minha saúde com políticas públicas, um hospital público e etc. Mas também quero que ele respeite a minha saúde, que não provoque nenhum mal à minha saúde. Dentro da relação de emprego é a mesma coisa, dentro das relações privadas. O empregador tem que promover a saúde, e a gente tem na CLT uma vasta normatização disso, não tem? E ele tem que respeitar a minha saúde também, não adotar atos que possam lesionar a minha saúde. Como, por exemplo, cortar um plano de saúde de forma indevida. Isso é um ato que a gente pode dizer que a eficácia negativa de um direito social produz. Não corte o meu plano de saúde sem um motivo. Já peguei um caso também, foi a liminar mais rápida que eu já vi na minha vida. A menina ia ter o parto na sexta-feira, na quinta-feira o empregador cortou o plano de saúde e ela já estava de licença maternidade. Eu assim, mas qual foi o motivo? Só pode ter sido por pura maldade, né? Porque assim, não tem nada que possa justificar a menina de licença maternidade na véspera ter o plano de saúde cortado. Ela entrou com um pedido de tutela, nem era tutela provisória na época, né? Antecipação de tutela, liminar, era cautelar. Eu deferi eliminar e foi um caso interessante, porque eu coloquei a multa por descumprimento por hora. Eu falei, olha, R$10.000 por hora, a partir da chegada do oficial de justiça. Porque tinha que ser no dia, era pro dia seguinte, tudo marcado. Aí o oficial de justiça foi lá, eu falei, liga o relógio. Aí eu falei, Aí a empresa ligou, nervosíssima, o senhor me dá mais meia hora? Eu falei, claro, dou mais meia hora, tolerância de meia hora. E aí ele ligou na hora, assim, não tinha nada. Então a gente mostra que o empregador não pode adotar um ato desse, cortar um plano de saúde para nada. Está afetando o direito à saúde do trabalhador, então a eficácia negativa. E obviamente, todo titular de um direito fundamental tem a possibilidade de buscar uma tutela jurisdicional. Seja para prevenir, que seria o ideal, seja para reparar, que é o que mais comumente acontece. Né? Então, todos os direitos fundamentais trazem para o titular essa posição subjetiva de buscar a tutela jurisdicional. Oi. Então, a pergunta é ótima. A gente vai chegar lá. Posso responder quando a gente chegar lá? Porque tem argumento. É só a gente respirar fundo e não ficar tão nervoso, né? É o artigo 8º, parágrafo 2º, que parece que fez uma mordaça no judiciário. Né? Aliás, quando saiu a reforma,
nosso colega aqui da Quinta, me pediu um vídeo, né, forma. Eu fiz um vídeo sobre isso. A mordaça do Poder Judiciário, aquela coisa bem... né? Depois foi passando o tempo, eu falei, não, na verdade esse artigo não é tão radical assim. Esse artigo reafirma o princípio da legalidade. E a gente tem como trabalhar em cima da legalidade. Eu vou comentar já, só para a gente encerrar essa introdução e começar a falar sobre a reforma. Então, olha só, eu gosto muito da classificação que o Ingo Sarvet faz na obra dele, dos direitos fundamentais, em direitos de defesa e direitos à prestação. Por que eu gosto dessa classificação? Porque as liberdades clássicas, normalmente não se tem dúvida de que são direitos de defesa, que têm preponderantemente a eficácia negativa. Mas direitos sociais também podem ser enquadrados como direitos de defesa. Exemplo do próprio Sartre: liberdade de associação. Liberdade de associação veio historicamente afirmado na época dos direitos sociais. Mas, na verdade, liberdade de associação é um direito de defesa. O que o Estado precisa fazer para promover a sua liberdade de associação? Nada. Ele só precisa respeitar a sua liberdade. Ele só precisa não cercear a sua liberdade de associação. Só isso. Então, na verdade, no fundo, está lá no artigo 7, etc., para nós, mas na verdade é um direito de defesa. E direitos à prestação. Os direitos à prestação é que a gente geralmente enquadra os direitos sociais, aqueles que a gente precisa promover algo. Promover o chamado mínimo existencial. E isso é importantíssimo na era que a gente vive, da reforma trabalhista. Porque a reforma claramente, para mim, adota essa ideia. Como assim? Olha só. Nós estamos acostumados com o direito do trabalho à luz do princípio da proteção clássico. O que é o princípio da proteção clássica? É a proteção absoluta, não é? A ponto de proteger o trabalhador dele mesmo, não é isso? Várias escolhas que ele faz, você fala, meu amigo, essa escolha aí você não pode fazer porque isso é ruim para você. Não, mas eu quero fazer essa escolha. Não, você não pode. Eu, poder público, anulo essa sua escolha, porque essa sua escolha não é válida à luz da proteção que a gente construiu com uma intervenção estatal na sua relação privada. Não é assim? Não é isso que é o 468 da CLT? 468 é isso. Direito puramente contratual. Eu não estou falando dos mínimos previstos na lei, não. Estou falando de direito contratual. Tem lá uma cláusula no contrato. Você tem direito a carro com motorista. E aí o empregado, num belo momento, fala, não quero mais carro com motorista. Não é? O que a gente faz na justiça? A gente anula. Pelo 468, antes da reforma, a gente anula. Porque, olha, essa alteração é prejudicial ao trabalhador. Eu estou ali resguardando dignidade de mínimo existencial? Não. O mínimo existencial, a gente sempre reconheceu, está onde? Está na matéria de ordem pública, não é assim? Naqueles direitos mínimos que a CLT, que a Constituição, que as convenções, quiçá as normas coletivas. Esse é o mínimo que a gente garante para ele. Só que a gente sempre leu o princípio da proteção para muito além disso, protegendo o trabalhador dele mesmo. Se ele faz um acordo extrajudicial com o empregador, tudo antes da reforma, tá, gente? Ele vai lá e resolve o problema dele com o empregador. Recebeu lá 30 mil de quitação. Se ele depois vai na justiça, o que a gente faz com esse acordo? Anula. Não é assim? A gente fala, não, meu amigo, você sozinho não pode dispor dos seus direitos. Para você dispor dos seus direitos, você precisa de mim. Eu, juiz, posso fazer você dispor de todos os seus direitos. E a gente faz isso cotidianamente, não faz? Quantas são as verbas? 10 mil. Qual é a proposta de acordo? 7. Aceitou? Aceitou. Você homologa? Homologamos. Depois de 20 anos de magistratura, você percebe que não tem muito jeito. Você acaba homologando, né? E aí, por que você homologa isso com um juiz ali vendo o que está acontecendo e você não aceita que ele faça isso lá fora, sozinho? Já pensaram nessa questão? Essa é uma questão também muito para psicologia. Assim. Por que ele sozinho não pode fazer, mas comigo pode? E eu estou vendo que está errado. Lá fora ele não confia no outro, mas confia no juiz. Seria isso?
sempre ter uma tutela, né? Sempre ter alguém que possa validar. É uma cultura mesmo, uma cultura de validação. Alguém tem que carimbar isso. Quantos anos a gente está homologando pelo sindicato rescisão? E aí, vamos ser sinceros, alguém dava muita validade a essa homologação? Acabar essa homologação vai mudar muito a nossa vida, por exemplo? Nada, mas era a cultura do carimbão, né? Vamos homologar, tem que ter alguém olhando, Então o que acontece? Quando a gente passa a pensar em mínimo existencial, a gente começa a pensar naquela estrutura básica de direitos que permitam que a pessoa, para além daquilo, possa ter um grau de liberdade. Porque a ideia toda da construção que fizemos, né, historicamente, sobre direitos fundamentais e sua incidência em relações privadas, é uma ideia que passa pela falta de condição de um mais fraco poder negociar em pé de igualdade com o mais forte. A ideia básica é essa, e essa é a ideia básica do direito do trabalho. Então, talvez a chave que a gente tenha que virar seja essa. Qual é o mínimo que o empregado precisa para que ele possa realmente sentar e negociar o seu direito? O que talvez seja o nosso foco para o futuro de proteção? Talvez não seja proteger o empregado dele mesmo. Talvez seja proteger o empregado no sentido de garantir que ele tenha autonomia para fazer as suas escolhas. E a partir do momento que a gente percebe que ele fez essas escolhas com a autonomia, ou seja, mínimo existencial garantido, e sem vício de consentimento, a escolha tem que ser clara. Talvez essa chave que a gente tenha que mudar. Por isso que eu tenho falado que estamos na era do princípio da proteção adequada. Não é mais o princípio da proteção absoluta. E isso é novidade entre nós. Romita já falava isso desde a década de 80. Princípio da proteção cheque. Isso não é novidade. Portugal, o mundo inteiro, assim, o mundo ocidental, de uma forma já a Itália também está acontecendo isso. Então, assim, isso não é novidade. Isso é uma coisa que vem acontecendo já ao longo do tempo, que talvez entre nós a reforma trabalhista tenha escancarado de uma forma assim mais agressiva. Mas isso é a construção que vem acontecendo no mundo ocidental. Então nada de novo está acontecendo, é só a gente ir compreendendo as mudanças. Tá? Agora, obviamente, né, quando a gente está falando de direitos fundamentais nas relações privadas, esse mínimo existencial vai sempre esbarrar na reserva do possível. Reserva do possível é o que exatamente, gente? É uma espécie de freio à obrigação de promoção de direitos. Em que sentido isso? Eu, naquele caso lá do plano de saúde, da senhora que ficou doente depois de 23 anos, a ideia imediata é, vamos religar esse plano. Beleza. Mas eu tenho que ver, dentro da ótica da reserva do possível, se isso é viável. Porque os recursos, infelizmente, são escassos. Uma coisa é pegar uma multinacional milionária e mandar religar um plano de saúde de R$70 por mês. Está dentro da reserva possível? Claro. Agora, outra coisa é eu pegar uma microempresa que tem 2 empregados e mandar reintegrar um de forma vitalícia, sei lá, porque ele é de uma minoria, sei lá, qualquer coisa. E aí, obviamente, eu vou aumentar 50% o custo da folha de pagamento do sujeito. Será que tem que ser razoável isso? Será que isso não vai acabar levando à extinção da própria empresa? Então, a gente tem que fazer uma análise que não é apenas a análise imediatista do direito da pessoa, mas dentro do contexto da possibilidade de implementação daquele direito. Isso é muito importante para a gente analisar. Se não existisse a reserva do possível, todo mundo entraria com liminar contra o Estado para ganhar remédios, internações, né? Todas as cirurgias do mundo possíveis. Não existe dinheiro para isso tudo. Então, infelizmente, o que pode ser oferecido não é o ideal para todos. Infelizmente, é a reserva do possível, ok? Tirando as situações emergenciais, obviamente. Bom, e aí já para a gente ir finalizando essa parte introdutória, a gente sabe que os direitos fundamentais lá em primeira dimensão surgiram com a ideia da eficácia vertical, ou seja, era o cidadão com medo do poder público.
Porque o poder público, o Estado absolutista da época, antes da Revolução Francesa, era o grande vilão. Era quem podia pegar seu patrimônio, era quem podia te prender sem devido processo legal, por aí vai. Com o passar do tempo, a gente percebeu que essa possibilidade de agressão a direitos fundamentais também acontecia em relações privadas, entre particulares. Foi aí que a gente construiu a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. E aí que é legal, né? No direito constitucional isso foi evoluindo até a eficácia horizontal. No direito do trabalho, muito antes disso, já implementava essa ideia. Só que de uma forma talvez menos bonita em termos de doutrina, né? A gente lá atrás, quando a gente nasceu, o que a gente já falou desde o início? Que o contrato de trabalho é um contrato em que a gente não pode permitir a livre autonomia da vontade, mas sim, onde há uma restrição à liberdade contratual, uma restrição nesse paradigma clássico da autonomia privada da vontade. Então é natural que o direito do trabalho tenha sido tão mal falado, tão perseguido ao longo de décadas. Claro, nós fomos pioneiros, na verdade. Eu tenho o maior orgulho de ver que o direito do trabalho foi o primeiro ramo que aplicou a eficácia horizontal de direitos fundamentais. Inclusive, os exemplos que são dados pela doutrina constitucionalista normalmente são exemplos trabalhistas, de isonomia de salários, etc. É muito interessante isso, como é rica a nossa área. Né? Então, assim, quando eu vou a congressos mistos, né, eu levanto a cabeça e falo, direito do trabalho, vai ter que conhecer essa história. Tenho um orgulho da nossa área em razão disso. Porque nós somos dinâmicos, as coisas estão sempre acontecendo para nós. A gente não tem como sentar em cima de uma lei e ficar 100 anos sem repensar o que a gente está fazendo. Não existe como isso acontecer na área trabalhista. E daí eu já faço uma reflexão para a gente. A nossa legislação trabalhista construída lá atrás, com as mudanças que foram acontecendo, obviamente não pode ficar estática. Não tem como. É impossível. Hoje a gente trabalha com o PJI. 2013 para trás não existia isso. Isso mudou sua vida? Essa forma de trabalhar? Totalmente. Mudou totalmente. Hoje eu faço sentença em avião só com meus PDFzinhos. Olha só que maravilha. Eu posso vir para cá numa segunda-feira e trabalhar para o meu tribunal, tranquilamente. Só não vou trabalhar nesse período aqui da palestra. Quando chegar na hora do almoço, no aeroporto, já vou abrir meu notebookzinho, já vou despachar, já vou ver. Eu estou trabalhando, anota aí para mandar para o meu projetor, para não ter estresse. Então, assim, é isso. E outra coisa muito importante, essa relativização da autonomia privada da vontade, que nós fomos pioneiros, já chegou no direito civil há muito tempo também. Existe uma doutrinadora civilista, Teresa Negreiros, que ela construiu esse paradigma da essencialidade, que eu acho perfeito para nós identificarmos a necessidade de incidência de direitos fundamentais nas relações privadas. Ela diz o seguinte, toda relação privada, onde um particular se lança para obter algo que é essencial para a sua sobrevivência, esse particular está potencialmente fragilizado, vulnerável. Se você está com fome e precisa de um prato de comida, você vai fazer qualquer contrário, você não vai nem ir. Você vai simplesmente assinar e arrumar o prato de comida. Então, essa é a vulnerabilidade que justifica uma intervenção, que justifica a incidência de direitos fundamentais nessa relação privada. Porque o ideal, gente, vamos reconhecer, o ideal é que a gente não precisasse nem de direito, nem de lei, nem de justiça. O ideal seria isso. Todos nós com nível de civilidade altíssimos, todos nós nos resolvendo por conta própria sem conflito. O ideal é que nós todos fôssemos dispensáveis. Isso seria o ideal. O que eu queria para a área trabalhista é chegar num ponto em que empregado e empregador se resolvam sozinhos, sem um não prejudicando o outro. Isso é o ideal. Então o ideal é que a gente não precise fazer intervenção. O que eu quero é cada vez mais ver as pessoas com autonomia. Não é assim que a gente cria nossos filhos? Eu pelo menos queria meus filhos assim. Eu queria meus filhos para que eles possam ter autonomia, para que eles possam fazer escolhas na vida, ter opções. É assim que eu procuro criar meus filhos. Ninguém quer ficar eternamente na posição de subjugado, de vulnerável, de frágil.
Então, o nosso papel é ajudar nesse programa de criação, de geração de autonomia. O ideal, gente, é que todos os trabalhadores cheguem a um ponto que não precisem mais do direito de trabalho. Isso seria um sonho de consumo. Isso vai acontecer tão cedo? Não. Isso vai acontecer talvez algum dia? Acho que não. Tá? O que eu vejo hoje, eu tenho percebido, é que nós temos uma situação completamente heterogênea. A gente tem trabalho escravo, a gente tem peãozão lá, ganhando um salário de miséria, que precisa sim muito da justiça do trabalho. A gente tem os intermediários, que levam ali mais ou menos, e a gente tem os altos executivos, que só vêm para a justiça do trabalho para fazer vingança. Não tem? Ah, é? Não vai? Então tá, vou lá na justiça do trabalho, hein? Vai levar. A gente percebe isso no dia a dia, não percebe? Tanto que se a gente fizer as estatísticas, hoje, há muito tempo, nós somos uma justiça de quem ganha até 3 salários mínimos. Vamos botar aí que 90% das ações está dentro disso. Quando chega um sujeito ganhando 15 mil reais, 10 mil reais, você fala, opa, né? Esse acordo vai ser bom. A regra nossa é 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Essa é a nossa regra. Então, assim, a verdade é que a justiça do trabalho se transformou num grande SUS jurídico. Concorda com isso? SUS jurídico. Cadê o altíssimo executivo? Cadê? Cadê o cara que ganha 15 mil por mês? São raras as ações. Eu estou falando da minha realidade, que é Rio de Janeiro, que é uma das economias mais pujantes, até o petrolão, né? Uma coisa pujante. Então, cadê esse pessoal? Ou não tem problema, ou, que a gente sabe o que acontece, não usa justiça. E por que não usa justiça? O que está acontecendo aí de errado? É outra reflexão que a gente tem que fazer. Cadê o trabalhador autônomo? Nós não somos competentes, tudo autônomo. Cadê o autônomo? Não tem ação de autônomo? Eles estão na justiça comum? Cadê esse pessoal? Só vem quando pede eu não vejo um autônomo pedindo os honorários. Será que todo autônomo recebe no horário direitinho? Ou não usa o justo trabalho? Talvez uma coisa que a gente possa fazer, para quem tem medo da redução do número de ações, é começar a fazer uma enorme campanha de mídia para mostrar que nós não somos justiça de empregados, somos justiça de trabalhadores. Cadê os outros trabalhadores? Esse pessoal tem que aparecer. Desde a reforma do judiciário, quando saiu a reforma, 2014, 2004, né? 2004, eu no dia seguinte eu falei assim, vai explodir. E o que mudou essencialmente? Acidente de trabalho. Isso foi uma mudança muito importante. Já tinha um pouquinho. Uma outra ação de executivo fiscal, pouca coisa também. Uma outra de disputa sindical também. E só. Né? Eu pensei que ia ser uma explosão de autônomos. Isso é um mistério para mim. Não estamos autônomos. Mas ok, esse paradigma da essencialidade, gente, para mim se cai como uma luva para a área trabalhista. Porque qual é a regra do trabalhador? A regra é que o trabalhador se lança na relação privada de trabalho para obter algo que é essencial para a sua sobrevivência digna. O salário, os honorários, o pagamento. Porque vivemos numa sociedade capitalista e pior, privatizada. Então, para você ter acesso ao mínimo essencial, numa qualidade razoável, qual é a regra hoje da nossa sociedade? Você tem que pagar. Infelizmente, né? Porque a saúde pública já não é mais o que deveria ser, a educação pública, o transporte público, a saúde pública, a segurança. E agora parece, então, no momento de fazer isso também com o poder judiciário público. A sensação que eu tenho hoje é de desmonte de poder. Mais do que discutir se a justiça do trabalho vai acabar ou não, a minha questão é maior. A percepção com essa questão de ausência de reajuste, com os ataques da mídia, etc., é a percepção que eles estão tentando fazer com o Poder Judiciário o que já aconteceu nessas outras áreas. Separar justiça pública para menos favorecidos, justiça privada para os mais favorecidos. Isso já aconteceu na área comum. Você vê contratos milionários
sendo resolvidos por arbitragem, ou lá na vara da Justiça Estadual. A maior parte dos contratos de alto valor hoje, todos têm cláusula de arbitragem. Então isso faz a gente acender um alerta, né? Talvez o que eles estejam fazendo é o que já está acontecendo. Vamos deixar a justiça pública para isso, para baixa renda, para o pobre, para quem não tem outra forma de acesso. E vamos agora criar uma justiça particular para quem tem possibilidade de acessar algo melhor. Isso aconteceu com a reforma trabalhista? Arbitragem. Não sou contra não, tá, gente? Eu não sou contra a arbitragem, não. Mas na reflexão maior do que pode estar acontecendo, isso tem que ser falado sim. Não sou contra a arbitragem. Eu até participo de 2 grupos no Rio de Janeiro que está pensando sobre a arbitragem trabalhista, dando sugestões para que isso aconteça de uma forma lícita, né, proba, sem violar direitos dos trabalhadores. 2 grupos acadêmicos de discussão. Não sou contra a arbitragem, mas que pode acabar trazendo esse mal, pode acabar trazendo. Sabe quanto ganha lá no Rio de Janeiro um árbitro para dar um laudo em ações que vão de R$50 mil a R$500 mil o valor da ação? Um laudo. Valor mínimo que o árbitro ganha. R$15 mil. Aí você faz as contas de quantas sentenças você dá para mim. Aí você começa a pensar, peraí, por que não ser árbitro? Por que ser juiz e não ser árbitro? Ainda não tem laudo toda hora para fazer. Ainda não tem, está começando agora. Porque os laudos que eram feitos a gente anulava. Então pode ser que daqui a 10 anos a realidade seja totalmente diferente. Pode ser que esse pessoal que ganha 10, 12, 15 mil comece a surgir, mas na arbitragem e não na justiça do trabalho. E pode ser um campo de trabalho para todos nós no futuro? Pode, por que não? Não tem o menor preconceito, pelo contrário. Pode ter muita inveja. Mas pode ser um trabalho bom, justo, razoável. É bom ter arbitragem? Acho que sim. Todos esses métodos alternativos, jurisdição arbitral, eu sou a favor de tudo isso. Né? Sou a favor de acordo judicial, sou a favor de tudo, obviamente, feito sem fraude. Eu acho que o nosso papel é muito combater as fraudes e não tirar o poder da sociedade. Eu acho que a gente tem que combater as fraudes. Mas veja, não pode acontecer isso. Você vai desmontando o poder judiciário. Qual é a melhor forma de desmontar o poder judiciário? Sufocar a remuneração, reduzir o orçamento, você vai precarizando, e aí as pessoas vão começar a olhar para outras alternativas. Não, estão muito melhor no lugar. Então, para quem não fez concurso para juiz? Quer ser árbitro. E aí a gente pode começar a perder os melhores quadros, aquela história toda que a gente conhece. O meu medo é a gente virar, se é que a gente já não está virando, a mesma coisa que aconteceu com o gerente do Banco Brasil. Eu me lembro quando eu era criança, meu tio passou para gerente do Banco Brasil. Nossa, eu achei que o cara assim tivesse, meu, cara, é um gênio, um milionário, conseguiu tudo, era um orgulho na família. Passou no Banco do Brasil, virou gerente, nossa senhora. Abre o concurso agora do Banco do Brasil, salário R$2.300, escriturário. Então, o meu medo é esse. A gente, quando passou no concurso, eu passei no concurso, passou para juiz, nossa! Né? Passei com 25 anos, da noite para o dia eu estava sentado na mesa dos adultos. A família toda te reverenciando. Hoje em dia, você vai jantar com uma mesa de amigos, pergunta o que você faz, você fala, sou da área do direito. Você fala que juiz do trabalho, nossa senhora, você nem come direito. Então você fica ali e tal. Eu falei, sou juiz de trabalho, mas não sou louco. Às vezes eu falo assim, a gente está numa fase que eu chamo de assédio social. A gente sofre assédio social diariamente. E você já deve estar percebendo que a gente está passando por sintomas iguaizinhos aos que a gente julga das pessoas que sofrem assédio moral no trabalho. Tá? Perda de vontade de trabalhar, né, desânimo, perda de sentido na profissão, né, isolamento. A gente está passando por isso tudo. Eu, quando julgo um processo de assédio moral, dá vontade de falar, estamos juntos, meu irmão. Vamos lá. Ainda temos suspeito, né? Porque a gente sofre isso. Cadê aquele orgulho de ser juiz? Né?
Cadê aquela coisa que você se sentia fazendo algo para a sociedade, produzindo? Então, outra coisa que a gente tem que fazer urgente é não ficar alheio à realidade, mas também não ficar depressivo com o que está acontecendo. A gente tem que lutar por melhoria, sim, tem que melhorar o nosso salário, sim, tem que fazer tudo isso. Mas a gente também tem que começar, pelo menos entre nós, a resgatar esse orgulho de ser juiz, porque é importante. É a narrativa das nossas vidas. Eu estava vendo aqui a homenagem aos colegas falecidos, eu fiquei pensando, gente, eu somando com o tempo de servidor do TRT, já são 24 anos da minha vida na justiça do trabalho. Essa é a minha narrativa de vida. E como professor, é na área trabalhista. Então, a minha narrativa de vida é isso. Isso, de repente, perder significado, me afeta sim. Eu fico deprimido sim. Então, a gente também tem que resgatar esse nosso sentido e razão de existência. Isso é importante para a gente poder trabalhar de uma forma gloriosa ainda, com todos os males, sem abandonar a luta para melhores conquistas. Eu acho que a gente tem que acordar para isso. Estamos sofrendo assédio, sim. Cada dia que eu leio jornal é uma pancada de manhã cedo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas beleza, então direito ao trabalho, paradigma da essencialidade. Aí a gente chega na reforma trabalhista e no que ela mexe nessa teoria toda de direitos fundamentais e relações privadas. Vamos lá. Reforma trabalhista, para mim, ela tem 3 eixos principais. Né? Ela mexe com o ativismo judicial, ela mexe com o papel da autonomia da vontade, tanto no campo individual quanto no campo coletivo. E ela mexe com o próprio papel e a forma de usarmos a justiça do trabalho. Esses são os 3 eixos principais da reforma para mim. E esses 3 eixos têm por pano de fundo o quê? 2 palavrinhas, né? Que é autonomia, liberdade e responsabilidade. Responsabilidade é um dos grandes motes da reforma trabalhista. Responsabilidade de todos os atores, do juiz no seu ativismo, das próprias partes e indivíduos e as coletividades envolvidas com a autonomia da vontade, ser responsável pelas escolhas que faz, e dos usuários dos seus trabalhos, aí leia-se bastante advogados, de serem responsáveis com o uso, as partes e o próprio advogado, sendo responsável com a forma que usa a justiça do trabalho. Não sei se aqui vocês sentiram esse impacto, mas houve um choque de ética no processo de trabalho. Não tem reclamação trabalhista ajuizada antes da reforma, que vai ser julgada depois, que o advogado não sente já desistindo disso, daquilo, outro. Você vai desistir por quê? Não, porque você já sei que eu não ganho mesmo. Então tá. Então para quem está pedindo? Terrível isso. Acúmulo de função, né? A função da extinção, graças a Deus. Dano moral. Outro dia o sujeito pediu 600 mil de dano moral porque não recebia horas extras, porque o salário atrasava todo mês. Eu falei, doutor, 600 mil de dano moral dava para o empregador matar o reclamante, a esposa dele e 2 filhos. Somar tudo, se bobear, não dava 600 mil reais. Quanto é uma condenação hoje por morte? 150? 200? O cara pede 600 mil por atraso em horas extras. Esse é um negócio completamente fora da realidade. Então, nesse aspecto, sem pensar nas questões, né, científicas, o resultado prático imediato foi choque de ética, choque de realidade no processo de trabalho. O que está sendo bom. Para mim, a leitura está sendo extremamente positiva. Tá? Vai ter desvios na curva? Vai. Vai ter colega que vai exagerar na mão? Vai. Mas isso faz parte do sistema. Aí o pessoal retorna, o sistema vai depurando, isso tudo está dentro do jogo. Né? Colega meu, eu faço ciclismo, né? Sábado agora, a gente estava pedalando, ele encostou em mim. Pô, tá um colega lá, hein? O que foi? Entrei com reclamação, pedido vínculo de emprego, corretor de seguro da Prudential, e julguei procedente. Eu falei, faz parte, né? Mas me condenou em 20 mil reais de honorário de sucumbência. Eu falei, faz parte. Fazer o quê? É o risco, né? E ele é marido de juíza.
A esposa dele é juíza estadual. Indignado com o horário de sucumbência. Cara, vai para casa, conversa com a sua mulher. Pergunta se ela condena as pessoas lá em sucumbência. Por que aqui não pode ter? O pessoal lá pode ter. Não tem lógica. Mas enfim. Então, ativismo, autonomia da vontade e papel e uso da justiça do trabalho. Aí vamos lá. No ativismo judicial, onde a reforma claramente quis nos afetar. O artigo 8º, parágrafo 2º. Está lá o texto. Ó. Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo TST e pelos tribunais regionais não poderão restringir direitos legalmente previstos nem criar obrigações que não estejam previstas em lei. Bom, interpretação literal, positivista. O juiz virou boca da lei. O juiz não pode mais nada. Está na lei? Está. Não está na lei? Não está, e acabou. Essa é uma interpretação radical, positivista, clássica, apenas no campo literal. E é isso que a hermenêutica manda a gente fazer? Interpretar dessa forma? Claro que não. Então, como é que a gente vai interpretar isso? Como é que eu faço a leitura desse artigo? Eu faço a seguinte leitura. Primeiro, o artigo é constitucional, porque ele está lastreado no princípio da legalidade. Qual é a regra? Ninguém vai fazer algo, né, ou será proibido de alguma coisa, se não em virtude de lei. A regra é essa. Isso diz a Constituição. Então, no fundo, isso é um pouco repetir a Constituição. Então, só que eu já poderia falar para vocês, olha, nada mudou. Porque antes você ignorava o princípio da legalidade? Não. Então, o juiz que já julgava de forma correta não vai ter afetado em nada a sua jurisdição. Pelo menos é como eu me sinto. Eu nunca me vi criando algo ou restringindo algo, afrontando a lei. Então, nunca me vi fazendo isso. Agora, claro que, vamos dizer aí, quem não está já com esse espírito, né, desenvolvido, principalmente as novas gerações, é alguma coisa que me preocupa, novos juízes entrando na carreira, pode olhar para isso e achar, poxa, estou arriscado a sofrer uma punição se eu fizer uma interpretação, né, que fuja da letra da lei. Isso é um perigo para o futuro, sim. Tá? Mas acho que temos um nível intelectual muito além disso. Né? Não fico então tão preocupado assim, e as escolas eu acho que têm esse papel e não vão deixar isso acontecer. Então, como é que eu faço a leitura? Onde está escrito lei, eu leio o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico para mim é a Constituição, Convenção, todas as leis, normas coletivas, tudo. É a norma. Eu não posso realmente, como juiz, julgar por equidade. A não ser que a própria lei me autorize julgar por equidade, criando regras. Eu não posso fazer isso. Realmente. Agora, eu posso julgar, devo julgar com equidade. Não é assim? Então, o que é julgar com equidade? É você aplicar todos os valores, buscar o conceito de justiça e continuar trabalhando em cima da era que a gente vive, que é a era do pós-positivismo. Agora, sem perder de vista que o nosso legislador quis fazer uma crítica sim. E é uma crítica que a gente tem que aceitar como razoável. Qual é o limite disso tudo? Por exemplo, súmula 291 do TST, né? Horas extras habituais. O empregador corta as horas extras habituais, trazendo o sujeito para trabalhar de volta 8 horas por dia, tem que indenizá-lo. Não é assim? Adicional noturno, súmula 265. O empregador traz o sujeito para o dia, corta adicional noturno, tudo bem. Assim, como é que você explica a diferença? Dá para construir? Periculosidade, salubridade. Assim, será que realmente a súmula 291 se sustenta? Ou foi uma criação de uma obrigação não prevista no ordenamento jurídico? Muitos já criticavam essa súmula, não já? Essa súmula parece não ter suporte mesmo. Só que aí a coisa pode ficando mais complexa, né, quando eu intervalo já. A gente poderia falar isso até para a súmula 331. Então, há décadas regendo a terceirização, a súmula 331. E onde é que está escrito que eu não posso terceirizar a atividade fim? Hoje, se a gente olhar para isso e pensar na súmula 331, a gente pode até falar, olha, essa súmula não se sustenta.
à luz do ordenamento jurídico. Pode ser, ou não. Gente, eu fico muito tranquilo, porque é um debate que a gente vai apurando com o tempo. A jurisprudência é para isso. E aí vamos questionando. Eu concordo de parte. Microfonezinho. Mas olha só, eu não tenho a menor dúvida que foi de fato essa questão da estabelecer isso daí. Até porque houve só essa modificação na artigo 8º. Houve uma modificação na estrutura do artigo 8º. Então a ideia foi, ao recado que a gente foi, para, vocês estão demais. E eu acho que em grande medida a gente estava mesmo. Se a gente for ver, por exemplo, vários casos do Tribunal Superior do Trabalho, a gente vê que, no meu ponto de vista, com todas as vezes possíveis, Claro. eu percebia em muitos lugares que não tinha aquela elegância do trato com a Constituição. Eu quero ser muito avançado, eu quero ser moderno, eu quero ser pós-positivista, mas eu não sei usar aquela técnica do pós-positivismo. Então eu vou argumentar com proporcionalidade, com razoabilidade, ou com dignidade da pessoa humana, que aquilo dali são palavras-chave que eu posso usar em qualquer coisa e não tudo certo. Mas não é. Só que essa crítica, eu acho, não deve ser dirigida só à justiça do trabalho, ou à cúpula da justiça do trabalho. Se a gente for olhar no STJ, eles fazem a mesma coisa. O próprio Supremo. Se a gente for olhar no Supremo, é feita a mesma coisa. Sim. Só que isso daqui veio só pra gente, não veio pros outros. Se fizeram a reforma trabalhista. Não sei se vai chegar lá. Mas eu acho que tem que chegar. Se você parar para pensar, tem que chegar, gente. Olha só, estamos vivendo uma semana onde, até aqui, prisão depois de julgamento de segunda instância, ok. E essa semana, talvez não. Tem ministro, monocraticamente, contrariando decisão do colegiado. Então, isso, exatamente, entendeu? Então, época tentaram colocar o Lula como ministro, foi uma coisa, Moreira Franco foi outra. Então, assim, a gente concorda que em termos de sociedade é razoável que a gente dê um freio, né? E discuta até onde o juiz pode ir, é razoável, sim. A gente tem que aceitar essa crítica e pensar o que a gente deve fazer a partir dessa crítica. Eu tenho um amigo que falou, né, que é o princípio Vanderlei, né? Senhor juiz, pare agora. Gente, vamos fazer um intervalinho? Já voltamos.